Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos iniciar o nosso dia? Bom, hoje é quarta-feira, dia 20 de maio. E já estamos no final do mês, pessoal. Então, vamos iniciar a nossa quarta-feira com aquela belíssima aula de língua portuguesa. Então, pegue o seu livro bem rapidinho, que hoje nós ficamos de iniciar a unidade 4. Muito bem. Então, abra seu livro na página 128 e vamos iniciar. Bom, então vamos iniciar a nossa unidade 4. Pegue o seu livro na página 128. Bom, aqui o nome da nossa unidade é Hoje é dia de feira. Pessoal, o que será que vamos tratar aqui nesse primeiro momento da unidade 4? Bom, a nossa unidade 4 traz aqui 4 imagens na página 128 e 129. Aqui tem uma coisa em comum entre essas 4 imagens. O que será? Observem aí com bastante atenção a primeira imagem, a segunda imagem, a terceira e a quarta. Vou dar um tempinho para vocês observarem. Acho que já deu tempo, não é verdade? Bom, já que vocês observaram, segura a informação aí. Vamos lá no quadrinho O que eu sei. Observe as fotos e descreva as imagens. O que elas representam? Então, vamos lá. A primeira imagem, o que ela representa? Solte a sua informação agora. Será que ela representa uma feira? Será que ela representa uma loja? E aí, o que vocês acham? Bom, eu acredito que seja uma feira do livro, não é verdade? Quem concorda comigo, diga eu. Muito bem. Bom, na segunda imagem, temos um local um pouco diferente da imagem de cima, não é verdade? O que está acontecendo nessa segunda imagem? Alguém sabe me dizer? Aqui temos pessoas escolhendo verduras e hortaliças. Que tipo de ambiente será esse? Será que é um mercado? Será que é, por exemplo, uma feira? O que vocês acham observando aí o fundo da imagem? Bom, acredito que seja uma feira também, não é verdade? E observando a terceira imagem, o que vocês conseguem observar? Bom, aqui na terceira imagem, temos muitos quadros, temos muitas pinturas. O que será que está acontecendo neste ambiente? O que será que vende nesse ambiente? Acredito que seja uma feira de artesanato, não é verdade? Aqui temos muitas coisas feitas pelas pessoas e que elas estão ali tentando vender, não é? Temos também a última imagem, que temos várias coisas antigas, não é verdade? Temos aqui guarda-roupas, cabeceiras, jogo de prato, relógio, porta-retrato. Então, isso daqui, vocês acreditam que seja o quê? Será que é um bazar de garagem? Será que é uma feira de antiguidades? E aí? Eu acredito que seja uma feira de antiguidades, não é? É o que está parecendo ser ali. Então, beleza. Temos uma segunda pergunta. O que você tem o costume de frequentar lugares como esses? E qual é o tipo de feira favorita que você tem? E por quê? Bom, se vocês têm o costume de frequentar algum tipo dessas feiras, podem deixar aí nos comentários. Eu vou e em qual feira que você vai. Se você vai na feira de livro, se você vai na feira para comprar verdura com a mamãe e com o papai, se você vai na feira de artesanato ou se você vai numa feira de antiguidades. Deixe aí nos comentários. Bom, a feira preferida da tia Carol, na verdade, são duas.
Eu gosto muito da feira de livros e também da feira que a gente vai para comprar verduras, frutas, farinha, doce, beleza? Tia Carol gosta dessas duas. Então, vamos ver o que a nossa unidade nos reserva aqui dentro. Página 130. Então, vamos lá. Leitura inicial. Leia a tirinha de Antônio Cedrais, criador da Turma do Chachado. Nela, a personagem principal é a menina Marieta. Vamos, mamãe. Estou ansiosa para irmos à feira. Mas em casa não está faltando nada, filha. Que tipo de alimento quer comprar? Do tipo que abastece a alma. E ali temos uma feira de livros. Bom, pessoal, e aí, vocês entenderam o que nessa tirinha? Bom, aqui vamos estudar um pouco sobre o gênero textual tirinha. E para a gente estudar o gênero textual tirinha, precisamos entender como funciona a tirinha, não é verdade? A tirinha, ela nos lembra os gibis, não é verdade? Os gibis, as histórias em quadrinhos, que geralmente são aquelas da Turma da Mônica, do Seninha, ou então aquelas de heróis mesmo. E nós podemos ver que elas são muito parecidas mesmo. Bom, a única diferença que tem entre elas duas é que as tirinhas são menores, as histórias das tirinhas são contadas em quadrinhos menores. Como, por exemplo, elas podem ser contadas em 2, 3, até 4 quadrinhos, ali cabe a história que a tirinha quer trazer. Já os gibis e as histórias em quadrinhos, elas são mais longas, mais extensas, contam histórias ali que levam páginas e páginas, não é verdade? E também temos uma característica em comum entre as tirinhas e as histórias em quadrinhos, que são os balões de diálogo, não é verdade? E também temos eles de várias formas. Temos o famoso boom, temos o kabum. Então, elas duas são muito parecidas. E a diferença entre elas é realmente só essa, que as tirinhas são bem menores e as histórias em quadrinhos são bem mais longas. E aqui no livro nós conhecemos a da Turma do Chachado. Tia Carol vai deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês conhecerem a Turma do Chachado, tá bom? Então, vocês podem acessar com o papai e com a mamãe e podem ler o que está escrito lá. Fala direitinho sobre os personagens, sobre o artista, beleza? E aproveitando esse clima de histórias em quadrinhos, heróis, gibis, quero que vocês já vão pensando aí, tendo algumas ideias para produzirem a própria tirinha de vocês, porque nós vamos precisar disso ao longo da nossa unidade, beleza? Então já vão pensando aí um modelo de personagem, um modelinho de história, beleza? Então, agora vamos voltar lá na nossa página 130 para conhecer o artista. Antônio Luiz Ramos Cedrais, que nasceu em 1945 e morreu em 2014, nasceu na Bahia. Quando criança, ele gostava de ler gibis nacionais e internacionais. Depois de um tempo, ele criou a Turma do Chachado e ganhou 6 vezes o mais importante prêmio de histórias em quadrinhos e o HQ Mix. Então, aqui temos o criador da Turma do Chachado. Olha que legal, pessoal. Agora vamos observar a reprodução da tela Artesanato de Aracaju em um estilo knife da pintora Ana Denise. Bom, aqui temos uma pintura de Ana Denise, Artesanato de Aracaju. É uma pintura bem bonita, pessoal. Observem direitinho todos os detalhes que tem nessa pintura, ok? Bom, aí vocês podem se perguntar, tia Carol, mas o que significa essa palavrinha knife? Bom, essa palavrinha é de origem francesa, que significa ingênuo. Ela é usada para falar de um tipo de arte em que as principais características são as cores fortes e os traçados simples. Então, esse é um tipo de arte bem simples e que valoriza
os traços simples e as cores mais fortes, né? Ok? E aqui temos o quadrinho para a gente conhecer essa pintora chamada Ana Denise, não é verdade? Então vamos lá. Ana Denise nasceu em Aracaju, lá no estado de Sergipe, em 1950. Desde os 13 anos, ela viu nas cores e nas formas da cultura popular um espaço para manifestar a sua arte. A artista retrata em suas pinturas temas populares, como, por exemplo, cenas domésticas, trabalhadores de rua, temas ligados ao mercado de artesanato de Aracaju. Então, ela tenta retratar nas obras dela coisas do nosso cotidiano, beleza? Então, vamos lá. Usando todos os nossos conhecimentos em histórias em quadrinhos e tirinhas e obras de arte, vamos responder as ideias em construção, lá na página 132. Questão número 1. Converse com seus colegas. No caso, vamos conversar com os nossos familiares. O que você observa de semelhança entre a tirinha e a obra de arte? E aí, pessoal? Para que a tirinha é usada? Para que a obra de arte é usada? Então, vamos parar para pensar um pouquinho em como nós podemos notar as semelhanças entre essas duas manifestações de arte, beleza? E vão pensando aí. Porque a tirinha também é uma forma de arte, beleza? Então, depois pergunta assim: você já leu histórias em quadrinhos? Então, se você já leu, o que chamou sua atenção? A história, os personagens ou o humor que tem naquela história? E aí, pessoal, a galera que já leu histórias em quadrinhos, isso serve para os gibis, as histórias em quadrinhos sobre heróis, beleza? Tudo vai se encaixar nessa questão aí. Então, parem para pensar aí na historinha que vocês leram para responder essa pergunta. Depois, pergunta o seguinte: você conhece autores de histórias em quadrinhos? E aí, alguém conhece? E alguém conhece os ilustradores que fazem aqueles desenhos maravilhosos? Bom, se você conhece, cite pelo menos um nome de algum profissional dessa área que você conhece. Então aí, vocês vão parar para pensar direitinho se vocês conhecem ou não, beleza? E também pergunta se você já visitou algum museu e qual era o nome dele e qual foi a experiência o que você achou da experiência, na verdade, né? Então vamos lá. Quem já visitou um museu pode responder a todas essas perguntas com a maior facilidade. Quem ainda não visitou, não tem problema. Ainda teremos várias oportunidades para conhecer um museu, tá bom? Mas quem já visitou, responda as perguntas. Quem não visitou, pode pesquisar com a mamãe e com o papai na internet também sobre os museus, ok? E por último, pergunta: você já visitou alguma exposição de quadrinhos? Se sim, qual foi a experiência? Então aqui pergunta quem é que já foi naquelas exposições de quadrinhos, quando eles vão lançar novas histórias, naquelas feiras que tem geralmente dos heróis, essas coisas. Então, se você já foi, você consegue responder como foi a experiência, não é verdade? E aqui na questão de número 2, pede para a gente observar a reprodução da obra de arte de Ana Denise para responder as perguntas. Então, aqui você vai voltar lá na página anterior e observar novamente, tá bom? E na letra A pergunta: qual é o lugar representado pela artista na obra? E quais são os elementos da imagem que justificam sua resposta? Então, aqui é questão de observação, não é, pessoal? Então, observem lá com bastante atenção para responder essa questão. Letra B. Você acha que essa cena acontece na área rural ou na área urbana? E pede para você colocar o porquê. Então, observe lá novamente e veja se essa cena se encaixa na área rural ou na área urbana, beleza? Letra C.
Observando a imagem, prestando atenção às cores e à combinação dos desenhos, o que você sentiu? Então, volte lá na imagem, observe tudo isso que pede aqui. Observe a imagem bem direitinho, as cores e a combinação dos desenhos. E veja qual é o sentimento que você tem ali naquele momento, beleza? E na questão 3, releia a tirinha da Turma do Chachado e observe a tela Artesanato de Aracaju. E aí, vamos responder, né? Qual é a diferença entre as feiras apresentadas na tirinha e na tela? Então, vamos observar lá novamente. Qual é o tipo de feira que temos na tirinha e qual é o tipo de feira que aparece na obra de arte de Ana Denise? Vá bem rapidinho fazer essa observação. Letra B. Que outros tipos de feira você conhece? Então, se você conhece outros tipos de feira, sem ser esses citados no livro, escreva aí qual é esse outro tipo de feira que você conhece, tá bom? Bom, questão número 4. Marieta entende que os livros são alimento para a alma. Qual é o sentido dessa ideia dela? Alguém sabe? Por que seria um alimento para a alma? Então, aí, pensem bem direitinho e respondam. E, por último, página 134. Releia a tirinha novamente e responda as perguntas a seguir. Letra A. Uma das características dos quadrinhos é explorar da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Como as imagens mostram a empolgação de Marieta com a ida à feira. E aí, pessoal, o que vocês podem observar lá na tirinha que remetem essa empolgação da menina? Observem lá bem direitinho. E letra B. A obra de arte usa a linguagem não verbal para expressar ideias. Quais são os elementos do quadro que podem caracterizar as situações abaixo? Circule-os na obra de acordo com a legenda e dê exemplos por escrito. Bom, nós podemos observar aonde peças em decoração. E aí, pessoal? Onde nós podemos achar isso daí? Lá na obra de arte de Ana Denise. E aí, quando você achar, escreva aqui nas linhas abaixo o que foi que você achou, beleza? Depois pede pra gente procurar por brinquedos. E aí, ó, não se esqueçam de circular de acordo com a cor que tá pedindo aqui. As peças de decoração, vocês vão circular de vermelho. E os brinquedos vão circular de azul. E peças de vestuário, vocês vão circular de verde, tá bom? Então, observem lá onde tem brinquedos e circulem com um lápis azul e depois escrevam aqui o que foi que vocês circularam. E com um lápis de cor verde, circulem as peças de vestuário e depois escreva nas linhas abaixo também, ok? E por último, pergunta: o que mais chamou sua atenção na tela e por quê? Uma pergunta muito importante, não é verdade? Então, faça com bastante atenção todas essas questões, beleza? Pessoal, respondam as questões, façam com bastante calma, ok? Na próxima aula, a tia Carol vai voltar corrigindo essas questões que a gente fez, tá bom? Então, façam com bastante atenção, observem a tirinha, observem a obra de arte e não se esqueçam de já irem pensando no que vocês vão fazer como tirinha ou como personagem, tá bom? Porque nós vamos usar isso mais pra frente. Então, para ficar mais fácil, vocês já podem ir pensando nisso, beleza? Então, vamos lá aos beijinhos do dia para quem comentou na última aula de língua portuguesa, lá no dia 15 de maio. Então, vamos lá. Beijinhos para
Larissa Correia, Gabriela Andrade, Miguel Inácio, Bernardo de Jesus, Davi Rocha, João Gabriel C., Sofia Andrade, José Paiva, Carlos Eduardo, Davi Moreira, Júlia de Giorno, Gabriela Araújo, Anne Gabriele, João Gabriel Santos, Vitor Pinheiro, Letícia Gadioli, Júlia Alves, Mariana Rodrigues, Davi Marques, Davi Diniz, Gabriela Helena, Enzo Gabriel, Paulo César, Laura Gomes, Larissa Feitosa, Esther Peixoto e Yasmin Eduarda. Um beijão, pessoal, para todos vocês. Tia Carol está amando a participação de vocês e espero que vocês continuem participando, beleza? Pessoal do terceiro ano, nossa aula se encerra por aqui, meus amores. Um beijão, até mais. Não se esqueçam, qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a tia Carol está respondendo, tá bom? Beijão, até a próxima.